Boa noite a todos. Estamos iniciando a terceira live pelo Grupo AWR, Jornal e Revista Exemplo. Lembrando que, para critério de informação, hoje estamos entrevistando um médico e toda a equipe técnica está usando máscara. Nós só tiramos durante a transmissão para facilidade em conversação. Quero também agradecer ao Edivaldo Bertsparda, da Hot Flowers, pelo patrocínio, a Exa Urbanismo, o Durval Sumbini, a Imperial Calhas, o Marco e o Natanael, Cruzeiro Contabilidade, o senhor Roberto Pereira e a senhora Daniela Pereira Alves. Essa semana aconteceram algum episódio, algumas coisas na rede social, em que eu pedi para que meus funcionários não respondessem via internet, para que hoje eu tivesse essa oportunidade em falar diretamente com quem está assistindo. A senhora Camila Volk reclamou que nós não publicamos que o Bruno Ganem, o nosso deputado Bruno Ganem, ele não apareceu na nossa mídia e ele votou a favor. Então, parabéns ao deputado por ter votado a favor também da redução na Assembleia e dizer que o deputado Rogério Nogueira foi esperto. Na hora que ele estava votando, ele já gravou e já nos mandou. Com a pandemia, nós não temos como sair mais muito atrás de notícias. Então, por favor, nos ajude, ok? Que com certeza nós vamos também prestigiar. Está respondido aí, senhorita Camila Volk. Dizer também que um outro vereador foi às redes sociais dizendo que algumas empresas estão intimidando ele. De jeito nenhum, vereador. Muito pelo contrário. O que vocês têm que entender é que nós temos um compromisso com a população, um compromisso jornalístico. E nós não podemos pender para esse ou para aquele. Para nós não interessa quem é a oposição e quem é a situação. Mesmo porque
Hoje você está numa oposição e amanhã você pode estar numa situação, como exemplos que aconteceram até esses dias, e acontece sempre no Brasil. Então ninguém está perseguindo ninguém, nós não temos nada contra nenhum vereador. Agora é importante deixar bem claro que quando acontece de um lado e a pessoa é condenada em primeira instância, todo mundo fala é condenado, nem julgou segunda ainda, né? E quando acontecer do outro lado, nós vamos falar também. Se for condenado em primeira instância, cabe recurso, mas foi condenado. Tomara que reverta, e se reverter, sairá também com o mesmo espaço na capa do nosso jornal. Ok? E essas pessoas também, nesses momentos, aproveitam e acabam dizendo, sempre volto no assunto de mídia. Vocês legisladores, que têm uma equipe de vereadores, por favor, eu quero acreditar que vocês sabem o que é a nossa Constituição Federal. Porque eu fico preocupado, se vocês não conhecerem a Constituição Federal, o Legislativo Municipal, as leis orgânicas, como é que vocês vão saber isso também? Vocês têm que saber tudo. Ou não entra na carreira política. Já estão dizendo sobre mídia. Eu poderia até ler a Constituição, o artigo 37, artigo 21, primeiro parágrafo, que fala exatamente sobre isso. É lei federal, as prefeituras municipais, o Estado, o governo federal, apresentar para a cidade tudo o que está fazendo e apresentar com mídia, fazer esses anúncios. Então, por favor, conheça um pouquinho mais, antes de ficar protocolando isso e aquilo. Sabe, é sempre a mesma conversa. Não somos situação nem oposição. O dono do jornal pode até ter um pensamento, o voto é secreto. Mas vocês tenham certeza que o que acontecer da cidade eu vou noticiar, seja de um lado ou de outro. E não se esqueça daquele detalhe. Se um lado é condenado, vai ser dito. Se o outro for condenado, também será dito. Porque o pau que mata Chico, mata Francisco. Ok? Avisando também que nós não responderemos perguntas políticas. Estamos aqui hoje com o médico cardiologista, vereador e empresário, Dr. Luiz Carlos Chaparini. E ele veio aqui para responder perguntas sobre o Covid-19. Dr. Luiz Carlos, por favor, a sua apresentação. Bem, boa noite, Aloysio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês, nesse respeitável veículo de imprensa. A gente sabe que o trabalho de vocês pauta pela credibilidade, pela verdade. E é um prazer estar aqui podendo estar ajudando a comunidade, né, respondendo algumas perguntas nesse momento tão difícil que a gente tem passado, né, Luiz? Eu sei que você, como órgão de imprensa, tem feito um trabalho excelente na tentativa de divulgação de notícias corretas, no sentido de comunicar às pessoas o que devem fazer, né, o que podem fazer, e eu acho que essa conversa hoje vai ajudar a gente a tirar algumas dúvidas aí da população de Indaiatuba. Tenho certeza, doutor. Então vamos à primeira pergunta. Por que os idosos são as mais suscetíveis à contaminação e às complicações? Essa é uma boa pergunta, né, Luiz? Porque a maior parte do confinamento, do isolamento social, ele deve ser feito para as pessoas que estão em grupo de risco, né? Todos podem pegar o Covid, né, que é o coronavírus, mas principalmente as pessoas idosas, né? Porque com o envelhecimento, essas pessoas acabam apresentando uma diminuição da sua imunidade. O que é a imunidade? É a capacidade do organismo de responder a uma infecção, né? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, né? E essas pessoas também acabam tendo outras doenças, né? Principalmente pressão alta, diabetes, bronquite, obesidade, né? E doenças reumatológicas, né? O reumatismo. Então, essas doenças também fazem com que o organismo perca a sua capacidade de reação
às infecções. Então, fica sendo uma população mais vulnerável. Existe uma idade de corte, né, que o pessoal coloca acima de 60 anos de idade, mas a gente sabe que se as pessoas tiverem outras doenças importantes, e hoje em dia a gente sabe que a principal doença são as doenças do coração, que diminuem essa imunidade, o indivíduo pode ser acometido numa idade mais jovem, né? Então é importante que essas pessoas no grupo de risco, os idosos e as pessoas que têm doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, infarto, o derrame, né, que é o AVC, realmente tomem os cuidados necessários nesse início de pandemia, para que não tenha infecção e possam estar preservando a sua saúde, né? Isso o que a gente tem hoje em dia para estar evitando a infecção, e infelizmente, é evitar o contato com o vírus. A gente ainda não tem nenhum remédio ainda efetivo, 100%, e a vacina deve demorar um pouco ainda para ser produzida, né, Luiz? Ok. O Vitor Manfrim mandou uma boa noite, um abraço para o senhor. Tudo bem, Vitor? É um prazer. Obrigado, viu, pela presença. O mesmo a Roseli Alves mandou também um boa noite. Obrigado, viu, Roseli? Boa noite. O Rodrigo Rodrigues mandou um boa noite, o Rodrigo Rodrigues e a Maria. Opa, obrigado. E o Rodrigo mandou uma pergunta também. Vamos lá. Gostaria de saber do vereador, né? Eu só estou lendo essa pergunta porque eu não quero nada com o vereador, sim com o médico, mas muito interessante a pergunta dele. Gostaria de saber do vereador se, como médico e político indaiatubano, ele já pensou em indicar ao prefeito para que seja elaborado um geomapeamento da cidade. Esse geomapeamento ele existe, né? Quando a gente existe na engenharia, né? Existem diversos setores hoje da prefeitura que utilizam essa tecnologia. E a área da saúde também utiliza isso, né? Então, existe um setor de vigilância em saúde, que é o nome técnico, né, do órgão que faz isso, conhecido por vigilância epidemiológica, tem a vigilância sanitária. Por isso que a gente fala em doença de notificação compulsória, quer dizer, que são doenças em que a gente precisa informar o órgão público. Então, vamos dar um exemplo mais conhecido, que talvez ilustre bem, que é a da dengue, né? Então, a pessoa, seu vizinho tem dengue, né? Então, você comunica, o seu próprio paciente ou médico, comunica à Secretaria de Saúde e é feito um isolamento naquele quarteirão para que a gente evite a propagação da doença. Então, a Secretaria de Saúde, ela monitora isso. Qual que é o problema com o Covid, né, que é o coronavírus? Que é a falta de kit para diagnóstico, né, Luiz? Então, isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro, é uma doença nova. Então, a gente tem uma falta de kit para diagnóstico. O Adolfo Lutz, que é quem faz os exames para as prefeituras e para o Estado, não consegue fazer isso de uma maneira adequada, de uma maneira rápida, demora. E agora que estão chegando aqui no Brasil, os testes, né? Existem vários testes. Existe o teste rápido, existe aquele teste que tenta detectar, que é o PCR, né? Que é o nome técnico, né? Tenta identificar o vírus na circulação, e tem aquele outro teste que a gente vai procurar vestígios de anticorpo contra o vírus, porque quando a gente entra em contato com a bactéria, com o vírus, a maneira que a gente tem para se defender é o organismo produzir uma arma contra esse invasor, que é chamado anticorpo. Então, depois esse anticorpo fica circulando no corpo, existem exames que detectam isso, né? O grande problema, não existe kits em quantidade adequada, eles estão começando a chegar, e também os kits não são confiáveis, né? Tem muita empresa produzindo kits no mundo inteiro, mas tem kit que acerta em 50%, em 30%. Então, se esse kit é positivo, ótimo, a pessoa tem a doença. Mas o fato de ter um exame negativo não quer dizer que a pessoa não tenha a doença. Então, o fato de nós não termos esses exames em grande quantidade, não é só em Indaiatuba, é no Brasil inteiro, dificulta a atuação da prefeitura no sentido de identificar os focos de infecção, né? Isso é difícil. Os países que têm feito isso em larga escala, Coreia do Sul, Alemanha, eles têm conseguido um controle mais adequado da doença.
A gente espera que agora com a chegada desses kits, né, começaram a chegar a partir da semana passada, que a gente possa testar a população em larga escala e assim conseguir identificar onde que está esse indivíduo doente para fazer o isolamento, fazer a prevenção. E aí a sua pergunta está correta, essa realmente seria a melhor maneira da gente conduzir, né, o distanciamento social, né? Hoje a gente faz um distanciamento social, o confinamento às cegas, né? Então a gente manda todo mundo ficar em casa. O correto seria a gente fazer exame em todo mundo e ficar em casa só realmente aquelas pessoas que estão contaminadas, né? É uma pergunta muito boa, mas infelizmente a gente ainda carece de ferramentas para poder estar fazendo isso. Só fazendo uma emenda na sua pergunta, como a Prefeitura Municipal, pensando na nossa cidade, está fazendo para conseguir controlar esses testes que estão chegando? Você disse que alguns testes estão dando até 30%, 50% de segurança. Como é que está sendo esse teste? Porque a gente está ouvindo falar tanta coisa que vem da China, vem dos Estados Unidos, vem da Espanha, vem da Suécia. Aí depende. Qual é o bom? Então, o bom é você buscar no mercado aquele teste que tenha uma eficácia melhor. Como a Anvisa, por exemplo? Com a Anvisa, ou você vai buscar na literatura trabalhos científicos publicados em cima daquele método para comprovar que realmente ele é efetivo. Existem maneiras da gente estar fazendo isso, né? Estão chegando testes, não em quantidade muito grande, o hospital tem feito, né, em casos selecionados, né, um teste rápido, a sorologia, alguns laboratórios na cidade têm feito isso de maneira particular, né, ainda não de maneira efetiva, mas eu acredito que com o passar do tempo esses testes vão baratear, eles vão se tornar mais confiáveis. Tem até agora o teste rápido para ser feito em farmácia, igual o teste da gravidez, né, mas também com uma taxa de acerto pequena. Então, o fato dele dar negativo não significa que não tenha doença. Quando ele dá positivo, tem que repetir. A gente pode confiar que você tenha doença, mas o fato de dar negativo não quer dizer que você possa ir para casa tranquilo. Nós já tivemos notícias de pessoas que fizeram 2, 3 exames, deu negativo e procurou um outro serviço com um outro reagente, fez o exame e confirmou que tinha doença, né? Então, isso acontece. Doutor, o coronavírus, ele pode ser leve, regular e grave? O coronavírus, ele tem duas características importantes. Primeiro, que ele espalha com muita facilidade, ele espalha muito mais rápido que a gripe, por exemplo, né? Então, ele tem uma capacidade de contaminar as outras pessoas muito grande. E outra característica é que ele tem tentar falar de uma maneira mais leiga, mas ele tem uma capacidade de afetar o organismo pequena, né? Só que ele contamina muita gente, mas a taxa de mortalidade dele, ou das pessoas que evoluem para a forma grave, é pequena, né, Luiz? Mas é lógico, quando eu falo 0,5% de 100 pessoas é uma coisa, quando eu falo 0,5% de 1 milhão de pessoas, né? 0,5% continua sendo pouco, mas a hora que eu jogo isso para uma quantidade enorme de pessoas, o pouco se torna muito, né? Então, o que acontece com o coronavírus, né? A taxa de mortalidade é baixa, mas só que ele pega muita gente. Como ele pega muita gente, essa taxa de mortalidade, em termos percentuais, é baixa, mas muita gente fica doente. Mais ou menos 80% das pessoas não vão ter sintoma nenhum. Então, o indivíduo vai ter o coronavírus, ele vai ter a doença não, ele vai estar infectado, né? Porque a doença é quando aparece os sintomas. Ele vai estar infectado pelo coronavírus, pelo Covid, mas ele não vai saber, então ele vai transmitir, né? Mais ou menos 5% das pessoas que vão ser infectadas vão evoluir para uma forma mais grave que vão precisar de internação, não necessariamente UTI, não necessariamente a intubação. E aí vem um problema importante, que é a estrutura de saúde que as cidades têm para poder atender a sua população. Então, periferia de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, já se sabia que ia ser uma tragédia. Você pega a situação do Rio de Janeiro, a saúde já vinha em crise há muito tempo. Por que uma tragédia no Amazonas, em Manaus? Porque já não tinha leito hospitalar, já não tinha médico.
não tem saneamento básico, não tem água encanada, né? Porque quando a gente fala em doença, Luiz, não é só o vírus, né? Isso é falta de higiene. Também. Se você Principal. pega um indivíduo que está mal alimentado, não tem água tratada, não tem esgoto, mora mal, né? Se veste mal, né? No sentido de não estar protegido, não se vestir mal com roupa feia, não nesse sentido, mas se veste mal de não estar protegido contra as intempéries, ou com frio, com a chuva, ou com o calor, ele vai adoecer mais rápido. Então, se a gente pegar hoje o perfil da mortalidade do Covid, ele está indo muito para as regiões mais pobres, infelizmente, que já sofriam bastante com essa situação precária da saúde. Eu fiquei sabendo esses dias que no Rio de Janeiro está faltando anestésico para manter o indivíduo sedado na UTI, quer dizer, o indivíduo está sendo entubado acordado, né? Isso é quase um filme de terror, né? Quer dizer, então, as cidades que têm uma estrutura de saúde razoável, que têm um investimento a longo prazo, que tem hospital funcionando, UTI, tem água encanada, saneamento, tem programa de assistência social, essas cidades têm passado relativamente bem por essa crise sanitária que a gente enfrenta hoje, né? E tem uma pergunta do Oswaldo Croc, acho, ou Croc. Ele está dizendo, por que não fala os bairros onde tem Covid-19 na cidade, onde mais aparece esse problema? Então, a gente não tem primeiro porque nós temos poucos casos diagnosticados na cidade aqui em Indaiatuba, né? Nós, felizmente, né, a gente está passando por uma situação equilibrada no município, né? O município vem se preparando para a Covid pelo coronavírus já desde o início de fevereiro, quando surgiram os boatos de que realmente a gente ia ter uma epidemia, uma pandemia. Então, o município ele vem se preparando em termos de leito hospitalar, leito de UTI, compra de respirador, equipe médica. Nós temos uma mortalidade extremamente baixa no município, né? A gente tem um índice de sucesso de tratamento muito grande, né? A quantidade de pacientes entubados, né? Que é o que mais aterroriza a população, né? E a gente também, né? Ninguém quer passar por isso. Ele vem se mantendo estável todo esse tempo da epidemia, né? Mas a gente não tem dizer tal bairro tem mais ou tem menos, isso a gente não tem ainda, né? A gente sabe que a doença começou pelas classes sociais mais altas, né? Então, são pessoas que viajaram para o exterior, ou a passeio ou a trabalho. Indaiatuba é uma cidade industrial, né? Com muitas empresas, né? Muito próxima do aeroporto, muitas pessoas que trabalham no aeroporto moram aqui na cidade. E em São Paulo também, tanto é que o primeiro hospital a fazer diagnóstico de Covid em São Paulo foi o Einstein, né? Não foi um hospital de periferia, né? Então a gente começou pela classe social mais alta e está disseminando. Nós não temos na cidade de Indaiatuba favela, nós não temos uma periferia feia, né? Nós temos uma população humilde, como toda cidade, mas que tem a sua casa, com água tratada, com esgoto, com saneamento, sua dignidade. Então, a gente não tem um foco específico de contágio ou contaminação na cidade, né? Isso está espalhado. A gente teve os primeiros casos aqui da cidade, foram de pessoas que vieram do exterior ou foram viajar, né? Mas, por enquanto, nós temos uma situação equilibrada em termos de gravidade e de mortalidade no nosso município. O Ivan Nogueira mandou parabéns aqui pela entrevista, boa noite. Ivan, boa noite. Rosângela Santos também mandou boa noite, está nos acompanhando. Amiga antiga. O Ivan de Indaiatuba está perguntando, os diabéticos e hipertensos têm mais complicações com o corona? Tem mais chance de complicar, tem mais chance de ter a forma grave da doença, eles entrariam naqueles 5% de doentes mais graves, né? Agora, o fato do indivíduo ter pressão alta de diabetes não quer dizer que ele vai ter a forma mais grave, né? O indivíduo, se ele tiver. Porque quando a gente fala em doença crônica, tem aquele indivíduo que leva a sério, né, Luiz? Sim. Então, está com a pressão controlada, está com o diabetes controlado, o peso adequado. Então, é diferente de eu ter um paciente com diabetes obeso, com 300 de glicemia, com 18/10 de pressão alta, né? Então, quanto pior o controle da doença, maior o risco que ele vai ter. Quanto melhor tiver controlada a sua doença, menor o risco que ele vai ter, tá certo? Então, isso também, o fato de
Só o fato de ter a doença, a gente tem que levar em consideração também se esse indivíduo se cuida ou não, né? Ok. Quanto maior o cuidado que ele tiver agora na pandemia, menor o risco que ele vai ter, porque seu organismo vai estar numa situação... vamos imaginar o seguinte, fazer uma comparação para as pessoas entenderem, né? O nosso exército são nossas células de defesa, né? Que são linfócitos, leucócitos, anticorpos, macrófagos, tem uma infinidade de... Então, é o nosso exército, a nossa aeronáutica, a nossa marinha, né? Estão lá dentro do quartel. Se eu vou para uma guerra com o meu soldado passando fome, sem coturno, sem farda, com pouca munição, qual que é a chance de eu ganhar essa guerra? Pequena. Agora, se eu vou para uma guerra com o meu soldado bem alimentado, com munição, com farda adequada, com todo o equipamento necessário, a chance de ganhar é maior. Então, você tem que, nessa fase da epidemia, você tem que cuidar da sua saúde. Tem que estar bem alimentado, tem que dormir bem, na medida do possível, evitar o estresse, evitar comer em excesso, evitar excesso de bebida alcoólica, né? Realmente você também tem que ajudar o seu organismo a estar preparado, né? Vai para uma noitada, bebe, fuma, não cuida da pressão alta, não cuida do diabetes, a hora que o vírus cruzar com você, ele vai pegar você numa situação debilitada, né? Então a chance de você ter infecção é maior. Tá certo? Então, vamos seguir o Ministério da Saúde, usando máscara, etc. Mas é importante que você esteja bem de dentro para fora? Também. E estando bem de dentro para fora, saudável, Isso. que é o maior índice de pessoas que contraíram são aquelas que têm alguma deficiência no corpo, alguma doença. O que é bom tomar para se precaver, como vitaminas? Existe alguma coisa? Uma boa alimentação? Boa alimentação. Boa alimentação. Verdura, fruta, legumes, arroz e feijão. Sistema imunológico. Sistema imunológico. É a refeição da nossa avó, ou da nossa mãe, que é a mais antiga, né, Luiz? Sim. Né, hoje mudou, né? Sim. O que minha mãe punha na mesa todo dia? Arroz, feijão, salada, uma fonte de proteína, que podia ser uma carne, um frango, uma salsicha, qualquer... E uma fruta, né? Pode ser fruta da época, né? Banana, laranja, o que tiver mais barato, né? Isso é a melhor alimentação que tem. Tomar um solzinho é bom? Tomar um sol, lógico, no confinamento. Se for possível, manter alguma atividade física, né? Dentro, não ir para o parque ecológico às 5 horas da tarde com todo mundo, né? Mas usar o bom senso e procurar alguma alternativa para você estar se movimentando nesse período, né? Estou só emendando de novo, né? Estou cheio de emenda hoje, não sei porquê. Do Rodrigo mandou outra pergunta. O doutor concorda com o isolamento social? Então, o isolamento social é a única arma que nós temos no momento. Para que se faz o isolamento social? Para que a gente tenha um nível de infecção controlado, para que a estrutura de saúde do Estado consiga atender todo mundo, né? A pergunta que se faz, né, Rodrigo, talvez isso que todo mundo queira saber, e é a pergunta de $1 milhão, né, como o pessoal brinca, quando acabar com o confinamento, né? Essa pergunta estava no fim, mas pode responder. Quando acabar com o confinamento e para quem fazer o confinamento, né? O Brasil é muito grande, o Brasil é quase do tamanho da Europa, né? A Itália, que teve todo esse volume de infectados, é do tamanho do Maranhão, quer dizer, então a Europa quase cabe inteira aqui dentro. Então, nós temos situações de infecção muito diferentes de cidade. Tem cidade ainda no Brasil que não teve infecção pelo coronavírus, né? Teve cidade que já teve bastante. Talvez, William, se a gente tivesse menos briga entre dentro das pessoas que tomam conta, né, da saúde ou da política maior do nosso país, talvez o bom senso ajude, né? Talvez não deva ser dado o mesmo remédio igual para todo mundo, né? Os doentes não são iguais, né? Para você fazer a mesma receita para todo mundo. Talvez a questão do confinamento, ela passe por saber a situação de controle da doença na cidade, saber se aquela cidade tem capacidade para atender os seus pacientes infectados, né? E aí sim, talvez a gente possa, em algumas cidades, liberar mais, outras menos, né?
Vamos pegar o exemplo aqui de Indaiatuba. Nós temos uma situação hospitalar adequada, temos um sistema de saúde que funciona. Hoje foi inaugurado, né, o novo prédio do Hospital Augusto Oliveira Camargo com mais 26 leitos, né? Então, a nossa situação não é a mesma de São Paulo, não é a mesma de Campinas, não é a mesma de Manaus, né? Porque a grande pergunta que se faz, né, que as pessoas, lógico, com razão, ficam preocupadas, né, é no impacto econômico que essa epidemia vai ter, né? Com pessoas perdendo emprego, comerciantes fechando o seu negócio, né? Então, é muito difícil a gente achar um meio termo, mas talvez, e parece que esse novo ministro da Saúde sinalizou nesse sentido, a gente analisar cidade por cidade, região por região, e para cada estado, para cada região, né? Para cada cidade, você ter uma visão diferente. Existe uma conta simples, né? 10% das cidades do Brasil, o Brasil tem mais ou menos 5.600 municípios, não é isso? Sim. Mais ou menos, tem um pouquinho mais. 10% dos municípios concentram 90% da população do Brasil. Então, estou falando que, dentre 5.600 municípios, mais ou menos 560 concentram 90% da população. Então, talvez a gente tenha que ter um olhar diferenciado para esses 10%. Né? Talvez. Então, tem municípios no estado do Pará que você tem lá 5, 6 mil habitantes, mas que estão espalhados por municípios enormes, né? Então, você falar em confinamento numa cidade dessa é até ilógico, né? As pessoas já não se cruzam, né, pelo tamanho da cidade, né? Então, acho que talvez o ministro da Saúde, ou o Ministério da Saúde devesse fazer, olhar com carinho as regiões metropolitanas, olhar esses 10% dos municípios do país que concentram 90% da população. Então, você imagine, se eu olhar só para 10% do que eu tenho, eu resolvo 90% do meu problema. É mais lógico do que eu tentar olhar para tudo ao mesmo tempo, não vai ter recurso financeiro para isso, não tem técnico para isso, né? E nem precisa, porque eu acredito que tem várias cidades no país, pelo seu tamanho, pelo grau de população rural, que não vão ter problema, ou vão ter um problema muito pequeno, né? Lembrando, aqui? Pode ser nessa. Lembrando que o doutor Chiaparini, ele gentilmente nos atendeu e veio para a nossa entrevista. Ele é um médico cardiologista, mas nós convidaremos também a secretária, a senhora Graziella, para vir também aqui, para poder passar um pouco mais os índices, os números. O doutor Chiaparini, ele conhece bastante, por ser vereador, por ser um homem estudioso, um médico, mas logo nós traremos aqui a secretária para falar sobre esses índices. A Rose Parra manda um abraço. Rose, nossa amiga. Boa noite. Nossa amiga. Nossa amiga. A Roseli Alves Faria. Quem tem tireoide também é risco grave? A princípio não, Zé Liz. Só se a tireoide não estiver controlada, né? É isso que a gente voltou a falar. Se você tiver hipotireoidismo, né? Que é o mais frequente, que é a tireoide que engorda, né? Que o pessoal conhece pela... Se você estiver tomando o seu remédio direitinho e ela estiver controlada, tranquilo. O problema é se a tireoide estiver descontrolada, porque aí seu sistema imunitário vai estar ruim, né? E tem o hipertireoidismo, que é o contrário, que é a tireoide funcionando em excesso, que felizmente é muito pouco, né, em relação ao que a gente tem, aquela tireoide que engorda, mas se a pessoa não tomar conta da tireoide e deixar ela funcionando um pouquinho, sem tomar o hormônio, que é a reposição, ela vai ter um risco maior. Está chegando tanta pergunta, doutor, que nem as minhas eu estou conseguindo encaixar. Mas eu vou encaixando aos poucos. A Helena Gomes mandou um parabéns pela entrevista. Obrigado, Helena. A Solange Aparecida, acho que eu já falei, mandou um parabéns. Obrigado, viu, Solange? A doutora Mara Regina Bueno Kinoshita. Doutora Mara. O Covid-19 pode causar um AVC em pessoas jovens? Essa é uma boa pergunta, né, Mara? Pode.
O Covid, fala coronavírus porque às vezes é o que o pessoal conhece mais, não? O Covid fica um nome mais, às vezes tem gente... O coronavírus, ele causa doença cardiovascular. O que é doença cardiovascular? Angina, infarto e derrame. Os primeiros casos de doença cardíaca pelo Covid foram diagnosticados na Inglaterra, que foram pacientes que chegaram no pronto-socorro com queixa de infarto, com clínica de infarto, foram tratados como infarto e depois se descobriu que era infecção pelo coronavírus e até isso gerou muito problema nos hospitais, porque esse paciente entrava pela emergência como infarto e era infarto causado pelo coronavírus, só que pelo fato de ele entrar num serviço cardiológico sem a proteção necessária, acabou contaminando as equipes médicas, enfermagem e os outros pacientes, né? Então, o coronavírus, o Covid, pode dar infarto, pode dar o derrame, que é o AVC, pode dar angina e pode dar uma inflamação no coração, que é a miocardite, e pode dar uma inflamação na pelezinha que envolve o coração, que é a pericardite, né? Isso pode acontecer. É um vírus que a gente está aprendendo a lidar com ele. Ele pode também dar inflamação no intestino, ele tem outros sintomas, né? Então, às vezes a pessoa pode ter como sintoma do coronavírus ou Covid diarreia, né? Então, eu falo que o coronavírus ele pode ter qualquer sintoma, né? Então, é uma doença que a gente está aprendendo a lidar e talvez a hora que a gente tenha realmente os kits para diagnóstico mais precisos, a gente consiga ter um controle maior da doença. Doutor, muito se fala que o movimento dos hospitais, não dos leitos, mas o movimento nos hospitais diminuíram muito. Diminuiu. A cidade, as pessoas estão com medo de contrair. Isso é verdade. Isso serve como educação para a população brasileira, que frequenta tanto hospital? Tá, mas aí eu vejo talvez uma coisa positiva, mas eu também vejo uma coisa muito negativa. Se a gente pegasse aí um estudo da Sociedade Americana de Cardiologia, agora, esses dias atrás, que a mortalidade por coração nos Estados Unidos aumentou 800%. Se eu falasse para você, vamos fazer uma aplicação financeira amanhã, e que você vai ganhar 800%, você colocaria R$1 e no final do mês você teria R$800, não é isso? Sim. Por que as pessoas estão morrendo? Pelo medo de ir no hospital. Então, é lógico que o medo do Covid tirou do hospital, do pronto-socorro, talvez pessoas que não precisariam estar lá por algum motivo. É lógico que se a pessoa vai para o pronto-socorro, ela tem a sensação de que ela precisa ir, é difícil a gente criticar isso, né? Mas, por outro lado, as doenças continuam existindo. Mas que diminuiu. Diminuiu, mas isso é ruim, porque as pessoas estão morrendo de infarto em casa, estão tendo derrame em casa, estão chegando no hospital com infecção no rim, com pielonefrite, porque não estão indo com a sua cólica renal, estão deixando a pedra infeccionar. Perfeito. Né? As gestantes estão deixando de fazer pré-natal, né? Então, nós vamos ter um efeito colateral muito sério, que a gente ainda não consegue dimensionar, que nós vamos ter um aumento da mortalidade, e nós vamos ter um aumento da gravidade de outras doenças crônicas, pelo medo que as pessoas estão tendo de se tratar. Isso já está acontecendo, né, nos países de primeiro mundo que conseguem quantificar isso. A gente não, infelizmente, nossa estatística no Brasil é ruim, mas os países, por exemplo, câncer, né, vamos pegar uma coisa que é comum aí da população. As pessoas estão tendo dificuldade para fazer quimioterapia, estão tendo dificuldade para fazer radioterapia, estão tendo dificuldade para fazer cirurgia de câncer, porque o sistema está parado, né? Então, a gente não sabe efetivamente qual que é o impacto que isso vai ter na saúde da população por esse período que nós vamos ficar em paralisia. Sim. Em função do... O senhor não está querendo dizer que a pessoa deve ir por qualquer coisa no hospital. Não, mas também não deve ficar em casa com uma doença que precisa. Se tiver alguma coisa. Então, teve dor no peito, gente, vá para o hospital. Então, não é nada. Então vai começar... Teve um artista aí famoso esses dias que morreu em casa porque não quis ir no hospital, né? Esse é um caso emblemático. O senhor vê a situação, o senhor mesmo colocou isso, que o comércio
está passando momentos difíceis, pode gerar desemprego, fechar o sonho de algumas empresas. Já que o senhor fez essa colocação, como cardiologista, aumentou seu movimento lá com esse pessoal com a pressão alta de falta de dinheiro? O que a gente vem observando, né, na sociedade, isso eu vou falar como médico, é que aumentou muito o nível de depressão, aumentou muito o nível de ansiedade, síndrome do pânico, em função do confinamento, em função da perda de emprego, em função do medo da doença, quer dizer, são vários motivos, né? Porque a gente é impactado dia a dia por tudo isso, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo da minha mãe, que eu ligo para ela todo dia, né? Ela está extremamente apavorada, né? Que ela já tem idade, tem suas doenças, né? Então, a gente vê um nível de estresse na população muito alto, né? Em função do medo da doença, do medo desconhecido, do estresse que o confinamento causa, porque ele causa um estresse mesmo, né? Você ficar confinado. E talvez essa questão da gente não saber quando isso vai acabar, né? Porque o ser humano, ele é muito pautado no seu pensamento por ações específicas, né? Então, ele quer saber quando começa, ele quer saber quando termina, não é isso? Nós estamos ansiosos, né? Isso, porque a vida da gente é pautada por isso, né? A gente tem horário para entrar no serviço, a gente tem horário para sair no serviço, a gente tem data para entrar de férias, tem data para voltar para o serviço, tem data de aniversário, né? Então, a vida do ser humano é muito pautada por ciclos, né? Por períodos, né? Isso desde a época primitiva, né? Ciclo da lua, ciclo do sol, ciclo da... né? Então, o ser humano, ele precisa sempre, na cabeça dele, ter um norte, né? Então, se a população tiver certeza que isso acaba semana que vem, acaba daqui a 2 meses ou 3 meses, talvez o nível de estresse fosse menor. Mas o que talvez angustie muito as pessoas, né? Essa insegurança, essa incerteza do futuro, né? Até tem um indivíduo um psicólogo que fala assim, né? Viver no passado estressa, né? Porque a gente tem boas lembranças. Pensar no futuro angustia, porque a gente não sabe o que vai acontecer, que talvez o melhor seja a gente pensar só no presente, né? Para sofrer menos, mas quem consegue fazer isso, né? É muito difícil, né? Sim. Muito difícil. A gente tem família, tem emprego, tem funcionários, tem pessoas que dependem do que a gente faz no dia a dia, né? Ok. Mais uma vez, agradecendo os patrocinadores, Edivaldo Bertpaga da Hot Flowers, Exa Urbanismo, o Durval Sombini, Imperial Calhas, o Michael e Natanael, Cruzeiro Contabilidade, o senhor Roberto Pereira e a senhora Daniela Pereira Alves. E lembrando também que o Grupo AWR é quem produz a revista Exemplo, devidamente registrado, e a primeira revista de Indaiatuba e região. Entramos no ano 21, e o Grupo AWR completa 30 anos, dia 16 de outubro. Doutor Chiaparini, o Ivan Nogueira, nosso amigo, obrigado por estar participando conosco. Entrando naquele assunto de não procurar muito hospital, todo mundo já ouviu falar dos sintomas. Cabe a nós não exagerarmos também até onde o cidadão deve ficar em casa antes de procurar assistência médica. O que é realmente o sintoma do coronavírus? O sintoma principal que faz com que a pessoa procure o hospital é a falta de ar. Esse seria... Se ela tiver com desconforto no corpo, com dor no corpo, febre, um pouco de diarreia, perda do olfato, né, do cheiro, do gosto na boca, fica em casa. Agora, se começar a ficar com falta de ar, aquela respiração ofegante, de dificuldade para puxar o ar, né, aí vá para o hospital, porque a complicação maior do Covid, do coronavírus, é a parte pulmonar. Existem várias teorias para isso, se é por trombose, por coagulação, e aí vai longe, né? A gente ainda não tem uma ideia, mas basicamente é porque afeta os pulmões, né? Então, o principal sintoma, a principal gravidade é o pulmão. As pessoas morrem
por dificuldade de respirar, por isso que a gente põe aquele tubo, né, na boca, para pôr naquele aparelhinho que chama respirador, que faz o oxigênio entrar no nosso pulmão. Que é a respiração artificial. Então, o principal sintoma para você procurar o hospital é dificuldade respiratória, né? Aí você vai falar qual o grau de dificuldade respiratória, né? Então... Precisa medir a ansiedade também, então, né? Mas, na dúvida, vá no hospital, tá certo? Se a pessoa às vezes está com uma crise de pânico, está ansioso, está respirando rápido, tá em dúvida, vá no médico, porque ele vai examinar, ele vai ver se é só ansiedade ou não, ele vai medicar, mas o principal sintoma é a falta de ar. Se teve falta de ar, andou um pouquinho, cansou, né? Você percebeu que para aquelas situações habituais que você fazia, você está cansando muito, né? Não fique esperando. Um dos fatores de mortalidade do coronavírus ou do Covid, o que faz as pessoas terem uma mortalidade mais alta, é a demora no início do tratamento. Então, a pessoa demora para ir para o hospital e quando chega já com uma pneumonia muito intensa, o pulmão muito afetado, ou infelizmente aquelas pessoas, como a gente tem visto aí na televisão, principalmente em Rio de Janeiro e Manaus, ela chega no hospital e o hospital não tem vaga para internação, ela fica lá 2, 3 dias aguardando vaga, e quando ela consegue a vaga, a situação clínica dela, a doença piorou e aí, realmente a evolução é ruim. Quando as pessoas procuram o hospital de uma maneira precoce, rápida, e tem a vaga no hospital para fazer o tratamento adequado, realmente a evolução costuma ser boa, né? As pessoas costumam evoluir bem nesse sentido, né? Ok. Mais um parabéns pela entrevista, uma boa noite para o doutor Chiaparini e para mim. Obrigado. Do Ademar Bright. Também Ademar. Bom. Saudade de você, Ademar. Pessoal, muito boa. bom te ouvir, muita muito saudade bom. de você na rádio. Mas logo, logo você fica sabendo das nossas novidades também. Uma pergunta da Graça Souza Rosa. Tenho hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Isso. Só durmo se tomar. Não, a letra está ruim aqui, a letra. Então não é só. Está com letra de médico. Está com letra de médico, os meninos aqui. Ela está dizendo que só durmo se tomar Zolpidem. Zolpidem. O que devo fazer para me proteger, além de usar máscara, quando vou ao mercado? Tenho 64 anos. Tá, okay. Primeiro, se você puder não ir no mercado, é melhor. Graça, Souza. Né? Vamos ver, na Graça. Então, primeira coisa, talvez, se você tiver um vizinho, um parente, alguém que possa ir no mercado para você, é melhor. Se você tiver que ir, não tem jeito, vá no horário menos cheio, né? Tem alguns mercados na cidade abrindo horário alternativo para idoso, né? Das 7 às 8, outros mais tarde, cada um tem uma rotina. Então, vá nesse horário que é menos frequentado. Chegou no mercado, está cheio, volta para casa. Tem fila para entrar no mercado? Volta para casa, tá certo? Depois, usa máscara, álcool gel em abundância, tá certo? Uma roupa que proteja, agora o clima está permitindo, né? Porque a gente está entrando numa estação mais fresca. Manga comprida, evitar exposição de perna, de braço, de tronco, né? Para que o vírus não fique ali impregnado. Chegou em casa, tira o sapato para entrar em casa, tira a roupa que você usou para ir na rua e põe para lavar, tá certo? Se você achar que você foi num lugar que tinha muita gente, né? Muito cheio, tome um banho, tá certo? Faça uma higiene corporal adequada para que você possa estar removendo o vírus. Chegou em casa também com a compra, né? Procura lavar, dependendo da embalagem, das coisas que você for comprar, limpa a embalagem, né? Porque é comum no supermercado, a gente que vai sempre, a gente põe a mão, né? Põe a mão na fruta para ver se está madura, pega na embalagem, olha, coloca de novo na prateleira. Então, chegou em casa, limpa a lata, limpa a caixinha do leite, lava a sua fruta, né? Faz uma higienização. Evita de entrar com a sacola que você chegou do mercado dentro de casa, colocar em cima da mesa, tá certo? São cuidados que você tem que ter e evitar de ficar colocando a mão onde todo mundo põe, né? Então, carrinho de supermercado, vários da cidade têm feito a higienização, isso é importante, né? Então, observar se aquele carrinho está sendo higienizado antes de você pegar. Se tiver dúvida, passa álcool gel ali onde você vai estar segurando. Então, são esses cuidados que
que a gente tem que ter no dia a dia para evitar o risco de contágio. Feliz é aquele que está assistindo esse programa hoje, né? Essa live. Tão produtivo, tão bom para a saúde das pessoas. Um pico de quase 100 pessoas. E sem picuinha, né? É possível transformar todas as lives numa conversa saudável. Isso é importante. Basta, né? Todo mundo querer. Eu vou perguntar tudo que perguntarem aqui. Olha, eu estou tranquilo. Mas vamos transformar isso aqui sempre em saudabilidade. Verdade. Né? Como diz o Tite. A Luciene Coleone mandou um parabéns. Luciane, tudo bem? Obrigado, Lu. Antiga. Kátia Simonetti também mandou um parabéns pela entrevista. Minha cunhada. Cada nome gostoso, a gente lembra da pessoa. Como é bom ver essas pessoas, né? E o que é principal, ninguém aqui está se escondendo atrás de um Facebook fake, né? Todo mundo dá o nome mesmo. Que bom isso. O Francisco Carlos Marques também lhe mandou um abraço. Tem uma pergunta aqui, eu nem a li ainda. Uma vez que o AOC não pertence ao município, lembrando que tem muita pergunta que o doutor Chiaparini pode não querer responder, por não ser o secretário. Né? Temos uma grande secretária fazendo um trabalho excelente aqui, a senhora Graziella. Uma vez que o AOC não pertence ao município, como o munícipe pode examinar os detalhes desses aportes? Isso é muito simples, né? O hospital são duas coisas diferentes, né? Se eu tiver um pouquinho de tempo, posso estar explicando. Primeiro existe a Fundação Augusto Oliveira Camargo, que é uma fundação que tem seus 85 anos de idade, né? Foi feito pelo casal que não teve filhos, um casal muito rico e que procurou deixar alguma coisa para a posteridade, isso na década de 30, né? Você imaginar que essa filantropia que não existe hoje, esse casal já pensava nisso, e imaginar que eles fizeram isso na década de 20, quando teve a grande recessão, né? Quer dizer, mais ou menos o que a gente está passando hoje, esse casal estava passando em 1928, quando começou a ideia de fazer o hospital, e fez essa filantropia. O Hospital Augusto de Oliveira Camargo é um outro CNPJ, é uma outra instituição, é um prestador de serviço. Então, o hospital não é a fundação, né? A fundação é maior do que o hospital. E vem prestando serviço para a cidade nesses anos todos. Por ser fundação, ele tem algumas obrigações junto ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde. Existe uma promotoria de justiça em São Paulo, né? Existe um promotor de justiça em São Paulo, que é designado para cada fundação. Então, a fundação presta contas para esse promotor em São Paulo. Ela presta contas do que o hospital faz para o Ministério da Saúde, presta contas para a Controladoria Geral da União, presta contas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, presta contas para a Prefeitura e presta contas para o Conselho Municipal de Saúde. Então, é transparente, né? Então, todo o dinheiro que é injetado, né, o que é investido no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, é feita uma contabilidade, tem uma entrada, tem uma saída, tem uma nota fiscal, tem uma prestação de serviço, né? Às vezes é muito comum falar, vamos fazer um hospital municipal. Não é viável, né? Não é viável. As cidades que têm hospital municipal estão passando a administração para OCIPs, organizações sociais, né? Então, é muito caro para o município ter um hospital próprio, é muito difícil ele administrar um hospital, porque a saúde demanda um volume de compras muito grande e o hospital demanda muita compra rápida, né? Então, é muito difícil. Então, as cidades que têm hospital municipal, muitas não fazem mais administração. E se a gente pegar o Estado, por exemplo, com os hospitais regionais, o Estado não administra mais nenhum hospital regional. Quando o governo do Estado constrói um hospital, ele constrói só a parte física, que é um investimento mais pesado, e ele repassa, por exemplo, o Hospital de Sumaré, que está mais perto da gente aqui, quem administra é a Unicamp, né? Através da FUNCAMP, que é uma fundação da Unicamp. O Hospital Regional de Piracicaba também é administrado pela Unicamp, pela FUNCAMP, né? Então, o Estado repassa o recurso financeiro para aquela instituição e ela faz
administração. O Hospital Regional de Jundiaí, que é novo, faz pouco tempo, quem administra lá é a Fundação do Hospital Sírio-Libanês, né? Então, posso dizer que o hospital ele tem um custo muito baixo pelo que ele produz, né? Quando a gente fala em volume de recursos, é lógico que sempre assusta, porque o que se gasta é muito, né? Mas se a gente contabilizar o que o hospital produz pelo que ele recebe do SUS e da prefeitura, o custo dele é muito baixo, né? E depois a fundação investe no hospital. Nós tivemos hoje a inauguração do prédio novo, né? Esse prédio novo, ele custou, isso eu vou falar que o Ronaldo passou para a gente na reunião, né? Ele custou 30 milhões de reais para ser construído, né? Desses 30 milhões, 8 milhões foram basicamente entre prefeitura, teve 1 milhão de verba do Rogério, O deputado Rogério Nogueira mandou uma verba. Teve um grupo de empresários na cidade que também doaram dinheiro, deu quase 1 milhão, mas por volta de 22 milhões de reais foi aporte da fundação, foi dinheiro, recurso próprio da fundação, Augusto de Oliveira Camargo, né? Então é uma fundação, porque a fundação ela tem parceria com a Max Plan, ela tem vários imóveis ali em volta que ela faz arrendamento do terreno, né? Então ela tem uma série de outras fontes de recurso que ela injeta dentro da sua instituição. Ela não pode gastar o dinheiro em custeio, em folha de pagamento, em tudo, mas ela pode gastar o dinheiro em construção, em aumento do patrimônio, como ela fez para esse prédio novo. Se não fosse o aporte de recurso da fundação, né, esse prédio não estaria pronto hoje. Outra fonte de recurso do hospital é o seu convênio médico, né? Posso falar o nome aqui sem fazer? Né? Claro! O AOC Saúde, né? O que sobra de dinheiro do AOC Saúde, ele volta para o caixa do hospital e ajuda a custear a despesa do SUS, né? Então, a gente acompanha o dia a dia disso, né? As contas são abertas, tem a reunião do Conselho Municipal de Saúde, que é uma vez por mês na prefeitura, em que essas contas são discutidas, essas reuniões são abertas, qualquer cidadão pode ir nessa reunião e solicitar a prestação de contas ou o documento que ele achar necessário, que isso é aberto ao público, né? Isso é um dos pontos fortes aqui da nossa fundação, é a seriedade e a transparência no gasto público que ela tem. Inclusive, se mais alguém lembrar de colaboradores com essa unidade nova, pode nos mandar aqui. Tá certo. Eu ouvi falar do deputado Rogério Nogueira. Teve um grupo de empresários, eu não vou citar o nome. Sim, mas teve um grupo de empresários também, se alguém lembrar de alguém tenha vindo de verbas federais, estaduais, pode nos falar aí, para não ficar aquele clima, eu não falo o nome desse tal, né? Nós vamos estar sempre falando o nome de todo mundo, mesmo porque é um momento de união. De união. E você vê, o hospital está sendo inaugurado enquanto muitas cidades estão fazendo hospitais de campanha que vão custar uma fortuna e que depois da pandemia não vão servir para nada, é um dinheiro que... E nos estádios de futebol foi construído para Nós estamos um prédio de carne e osso, vamos dizer assim, né? Um prédio pronto, com alvenaria, com cama, que independente do Covid, ele já está servindo e vai servir. São 210 leitos a mais. E lógico, tem todo um projeto passando essa fase agora da epidemia, né? De reforma do prédio antigo, né? Porque o que sempre dificultou o Hospital Augusto de Oliveira Camargo a se modernizar é que para ele reformar o prédio antigo, ele não teria onde colocar muitas vezes o paciente internado. Agora, com um prédio novo, né, funcionando, ele vai conseguir reformar todo o prédio antigo no que é possível, que é um prédio tombado, né, pelo patrimônio. Ele não pode mexer na fachada, não pode mexer nas paredes externas, né, mas ele pode atualizar, ele pode melhorar o conteúdo do hospital, né. Esses hospitais de campanha, o senhor disse que depois vai ficar ali, depois da pandemia... Vai ser desmontado. Vai ser desmontado. Mas essas obras que estão acontecendo em Indaiatuba são boas para a população. São boas, são permanentes, né? Esse prédio do hospital é para a população, é permanente. Tanto é que esse prédio novo, ele vai servir para SUS, né? O
Acho que o primeiro andar inteiro dele vai ser para a enfermaria masculina e feminina, né? Então, é um benefício. E eu já fui lá algumas vezes na obra, fui hoje lá de novo, está maravilhoso, né? Para quem foi hoje lá no hospital, viu aquilo montado, é um hospital de primeiro mundo, a gente se sente orgulhoso de ver uma construção daquele nível, daquela qualidade, daquela beleza. Acho que a cidade de Indaiatuba e a população merece esse prédio que está sendo inaugurado, né? É uma cidade linda, de um povo maravilhoso e esse povo merece tudo que tem de melhor, né? Doutor Chiaparini, já são 8 horas, Opa. mas ainda nós temos mais uns minutinhos. Se o senhor puder resumir, para não deixar ninguém sem responder. Helena Gomes, o senhor concorda com o fim da quarentena? O fim da quarentena ele tem que ser pensado, Helena, tem que ser gradual, né? É aquilo que eu falei. Cada cidade, o ideal é que cada município fizesse uma leitura, um resumo da sua situação e, em cima disso, o prefeito tivesse autonomia para resolver. Porque a situação de Indaiatuba não é igual a de Campinas, que não é igual a de Elias Fausto, não é igual a de Montemor. Então, o ideal seria que os prefeitos tivessem um pouco mais de autonomia para discutir com a sua equipe técnica, né, essa questão da quarentena. Eu acho que a quarentena do jeito que está hoje, igual para todo mundo no país inteiro, ela causa um estresse social muito grande e talvez não traga o resultado que a gente deseja. A Cleide Rossi e o Éder Fernando mandaram boa noite. Obrigado, para vocês também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ser um pouquinho mais rápido. O Tiago Falciroli. Falciroli? Bem, Thiago. Eu fiz o exame particular e deu negativo. Será que devo procurar outra clínica e fazer? Então, isso que eu falei é a pergunta. Hoje, porque não existe nenhum exame que seja 100%. Então, todo exame na medicina tem o que a gente chama de especificidade e sensibilidade. Não existe nenhum exame que acerta 100%, nenhum, no mundo inteiro. Então, o fato de dar negativo não quer dizer que você não tenha doença. E o fato de dar positivo também não quer dizer que você tenha doença, né? Você não tem. Por isso que, talvez com o passar do tempo, com a tecnologia, né, com as empresas buscando, porque isso tudo é muito novo, né? Vamos imaginar que as empresas que produzem os kits estão fazendo isso há 60, 90 dias, né? Existem falhas, né? Eles estão aperfeiçoando o nível de qualidade do exame. Então, não que o laboratório esteja errado, não é isso. Mas, infelizmente, hoje não tem nenhum tipo de exame que te dê certeza absoluta, né? Por isso que muitas vezes o indivíduo faz 2, 3, 4 vezes o exame, quando tem uma suspeita clínica muito forte, para a gente realmente identificar. Já teve caso da pessoa fazer o teste rápido de negativo, e ela fazer o PCR, que é a pesquisa do vírus, e dar positivo, né? Então, a clínica aí é muito importante. Se a gente tem um alto grau de suspeita da doença, a gente às vezes tem que insistir em fazer mais exames, né? Entendi, doutor. O Rodrigo perguntou, na cidade de Indaiatuba, a porcentagem de isolamento está em 49%, segundo dados do governo do estado. Ele deve ter buscado esse índice. Significa que Indaiatuba ainda não está na faixa ideal para evitar a transmissão do Covid? Então, a gente tem que analisar não só a taxa de isolamento, mas os índices de infecção, os índices de internação, de gravidade. Por isso tem uma equipe técnica, existe um comitê de crise do Covid, em que tem pessoas da Secretaria Municipal de Saúde, tem representantes do hospital, médicos, né, não só da prefeitura, mas de fora da prefeitura, que eles se reúnem todo dia, né, para ver quantos pacientes estão internados, quantos graves, se morreu, se não morreu, se precisou de respirador, né? Então, talvez esse seja o melhor parâmetro que a gente tenha para avaliar, né? Vamos entender confinamento, gente. Confinamento não é só ficar em casa, né? Confinamento é você evitar, por exemplo, eu vou no supermercado e está muito cheio, eu vou embora, né? Então, entender confinamento é um pouco maior do que só falar que eu vou ficar em casa. Importante. Né? Por exemplo, eu tenho visto esses dias filas enormes aí na cidade, né? Caixa, né, em lotéricas, agora por causa do benefício, né?
fila para supermercado. Então esses dias eu fui no supermercado, tinha uma fila enorme no açougue, lá que está tendo promoção de carne. O supermercado estava relativamente vazio, mas no açougue, 90% das pessoas do mercado estavam amontoadas no açougue. Então isso não é confinamento, né? Então o mercado está vazio como um todo, mas a fila do açougue está super cheia. Entendeu? Então vamos entender confinamento como ficar longe das pessoas, né? Eu posso estar em casa confinado com 15 pessoas, não é confinamento, né? Então, confinamento significa ficar longe das pessoas, evitar o contato com o indivíduo, ter uma distância segura de pelo menos 2 metros, né? Nós estamos aqui 2 metros, né? Isso é que a gente chama de confinamento, tá certo? Agora eu fico em casa isolado o dia inteiro, eu vou no supermercado lá com mais 200 pessoas, não serviu para nada eu ficar em casa o dia inteiro, né? Então, quando a gente fala, você pega a Suécia, alguns países que têm uma população menor, mais fácil, esse conceito de confinamento é distanciamento populacional, tá certo? Isso que talvez a gente tenha que passar isso para a população. O senhor já até respondeu de alguma forma, mas eu não fiz a pergunta diretamente. Estamos falando bastante de Covid. O senhor explicou algumas outras doenças que nos perguntaram. Mas e as outras doenças? Quanto nós temos que estar preocupados com elas também? Também, você vê, no Brasil nós vamos ter esse ano 70 mil pessoas com tuberculose grave. Morre no Brasil uma pessoa por minuto por doença cardiovascular. Nós tivemos, no ano passado, 65 mil homicídios. Então, existe um volume muito grande de mortes no país. Morre muita criança ainda por diarreia, né? Então, acho que talvez o Covid está fazendo a população começar a pensar na sua situação sanitária, né? E talvez, pela primeira vez no país, a gente está olhando a saúde de uma maneira diferente. Porque até dezembro do ano passado era comum não ter leito no hospital, era normal não ter vaga na UTI, era normal não ter vacina, é normal não ter esgoto, é normal não ter água encanada. E as pessoas estão vendo agora que isso não é normal, né? A gente se acostumou com isso, né? Morre muito mais gente no trânsito por ano no Brasil do que vai morrer pelo Covid. Só que a gente acha normal morrer no trânsito, né? Então o país ele precisa começar a acordar para as outras doenças que são evitáveis e que causam até muito mais estrago que o coronavírus, né? Então eu acho que talvez a lição maior que a população tenha que ter depois dessa pandemia é entender que a saúde é o nosso maior bem, né? E que a gente tem que cuidar dela no dia a dia, né? Não só na pandemia, mas que a gente cuide para sempre dela, né? Sim. Estamos quase encerrando, mais uns 5 minutos. Eu tinha preparado essa pergunta, fugindo um pouco de Indaiatuba, né? Mas tem tudo a ver com a nossa cidade. Como o senhor enxerga a postura e as determinações do atual ministro da Saúde, Nelson Tec? O que espera da gestão dele? A informação que eu tenho do ministro, né, são duas análises. Uma é a formação técnica, o que a gente tem aqui é uma formação técnica muito boa. Ele tem curso em gestão em saúde, tem mestrado no exterior, trabalha já com essa questão de epidemiologia, de assessoramento, né? Mas está começando agora, é difícil, né? Tinha o Mandetta, não vou entrar no mérito se era bom ou se é ruim, por que trocou, mas vai demorar um pouquinho para esse novo ministro entender a estrutura do ministério, mas parece ser uma pessoa do bem, bem intencionado. Teve esses dias lá em Manaus, né, no foco principal da doença, levou médico, enfermeiro, equipamento, respirador. Parece ser uma pessoa bem intencionada e a gente torce para que realmente ele acerte, né? Agora que eu falei, o país é muito grande, as regiões são muito distintas, né? São muitos municípios para a gente estar correndo ao mesmo tempo. E a dificuldade maior é você resgatar uma estrutura de saúde que não existe, né? Porque se você não tem uma UTI montada, por mais que eu faça um hospital de campanha, eu tenho que pôr equipamento, tenho que ter médico, enfermeiro, fisioterapeuta, pessoal treinado, e a gente não tem isso, né?
Porque, infelizmente, nos últimos anos, o SUS desativou por volta de 40 mil leitos, né? Então, ano a ano foi diminuindo o investimento, cortando o leito, diminuindo o nível assistencial, e agora a gente está pagando um preço por isso, né? Sim. Lembrando que o Jornal Exemplo é um dos únicos jornais da região que é associado à Associação Nacional de Jornais. Nós temos um compromisso com a verdade. O Grupo AWR completará 30 anos, dia 16 de outubro de 2020. Então, nosso maior compromisso é com a população. Mesmo algumas pessoas contrárias à nossa posição, a nossa equipe de jornalismo não se reportam diretamente ao presidente da empresa. Eu deixo eles trabalhar à vontade. Então, nem tudo que é publicado partiu do proprietário da empresa, ok? Do jornalista. E falando do jornalista, o proprietário, que sou eu, né? Existe um número que protege o jornalista, no MTB. Eu não sei se tem mais algum no Brasil, eu não vi. Mas o meu MTB, além de formação, é o único autorizado por um ministro do Trabalho. Então, eu também tenho um MTB. Então, eu tenho alguns compromissos com a verdade e continuarei falando a verdade. Vamos encerrando agora. Peço para que todos curtam as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. É aqui? Pode ser daqui? YouTube, do Jornal Exemplo, Jornal Nova Metrópole, a revista Exemplo. E temos muitas informações diariamente. Todas as notícias que está correndo no mundo, nós temos de minuto a minuto nas nossas redes sociais. Gostaria agora das considerações finais, naquela câmera, doutor Chiaparini. Uma honra tê-lo aqui, ter recebido o senhor, ter nos atendido prontamente. Tenho certeza que o senhor esclareceu muita coisa para muita gente. Foi uma live muito saudável e que já deu quase 1h15. Ou seja, e mantivemos muita gente ao vivo conosco. Então, por favor, faça as suas considerações finais. Luiz, eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês nesse órgão de imprensa respeitável, que procura fazer o melhor possível para a nossa cidade. E é um prazer para mim falar de saúde, que é o que eu faço, é o que eu gosto, né? E a conversa vai longe, né? Se ficar aqui, a gente fica a noite inteira aqui puxando o assunto, né? E eu gosto, né? E eu acho que esse contato com as pessoas, poder estar orientando, poder estar ajudando um pouco nessa situação difícil, realmente é muito prazeroso para a gente, né? E gosto de ser médico, gosto do que eu faço. E realmente a gente, estando aqui com você, um amigo aí de longa data, né? Não vou falar quanto tempo, né? Porque senão a gente vai entregar a idade, né? Nem precisa. Né? E realmente a gente se sente em casa aqui de estar entre amigos aqui, não só aqui com vocês, mas com as pessoas que estão em casa, aí muitos que fizeram pergunta, são conhecidos antigos, muitos amigos, né? Que a gente sente aí um prazer enorme de poder estar ajudando um pouco aí a nossa cidade. E o que é importante, doutor Chiaparini, é a consciência desse momento tão difícil para a nossa sociedade, né? A nível nacional, a nível estadual, municipal, que nós nos unamos. Isso. Pelo menos uma trégua nesse momento. Verdade. Esquecer um pouco a política, esquecer a raiva. Vamos lembrar do ser humano, né? Como Jesus dizia, amar ao próximo como eu vos amei. Não quero converter ninguém, não sou nenhum pastor. Mas eu quero só lembrar que, nesse momento, a união fará força, fará diferença. Esqueçam, nesse momento, a raiva. Protejam suas redes sociais. Vamos nos unir. Não vamos fazer que no governo federal. Né? Para que brigar? Para que sair nesse momento? Vamos conversar. Depois dessa pandemia, se acertam. Então não vamos deixar acontecer isso no nosso município. Parabéns ao prefeito Nilson Gaspar pelo trabalho que tem feito. Tenho visto ele nas redes sociais. Magrão, inclusive, não estou agradando não, mas Magrão, abatido, a secretária, o pessoal do institucional correndo muito. É lógico, a gente evita de
de falar, ter esse viés, né? Mas tenho acompanhado de perto o trabalho nesses dias, né? Então, tenho visto lá o Ronaldo Doc, o Mota, né, o Barroca, a doutora Edmir, né, a Silene, toda a sua equipe de enfermagem. Silene, vereadora. Doutora Maria Cristina, que toma conta lá do pronto-socorro, a Graziela. Ontem fui falar com a Graziela, eu achei que ela ia dormir na minha frente, né? Cansada, né? Esgotada fisicamente, mentalmente, né? Gaspar tem corrido, não é fácil a pressão que ele sofre. E os outros, né? O Rogério tem ajudado bastante, tem o Bruno que também procura ajudar. A gente não está aqui para criticar, falar mal. Acho que agora, é como você falou, Luiz, agora a gente unir força, né? Para que a gente saia dessa crise e depois as diferenças a gente vê lá na frente, o seu gosto político, sua preferência, mas não vamos deixar isso contaminar, né, esse momento tão crítico que a gente está passando, porque se a gente errar, algumas pessoas vão morrer, né, e não tem volta, né. Então, a preocupação que eu vejo no dia a dia lá, tive o Dr. Fábio, né, que é um médico que está dentro da UTI lá do Covid todos os dias, né, eu conversei bastante com ele ontem, quer dizer, o nível de estresse muito alto, mas tem noção da sua responsabilidade, vai lá todos os dias, entra naquela UTI com os pacientes com Covid, trabalha com maior gosto, se dedica, né? Então são heróis anônimos, né? São pessoas que estão agora de plantão lá na UTI do Covid, nós estamos aqui, mas tem gente lá de plantão agora, tem enfermeiro, tem gente da limpeza, tem gente da cozinha, tem um médico, né? Que estão lá, né, junto com esses pacientes, dando o melhor de si. Então, eu acho que agora é hora da gente ter os policiais, civil, militar, né, bombeiro. O pessoal do resgate que vai buscar o paciente em casa, não sabe se tem Covid, se não tem. Né? Parabéns a todos. Parabéns, Polícia Militar. Então, são heróis anônimos, né? São pessoas que a gente não sabe o nome, não conhece, se encontrar na rua, não sabe o que ele está fazendo. Então, acho que é hora da gente ter uma oração, uma reza, dependendo da sua religião, para essas pessoas, um pensamento positivo, né? Torcer para quem está nos postos de decisão ter a melhor decisão possível para que a gente tenha um caminho mais adequado, né? E tentar corrigir a pandemia, mas tentar pensar nesse pessoal que está perdendo emprego, tem dificuldade financeira, tentar achar um meio termo para que a gente possa superar isso com o menor trauma possível, né? Isso é o que eu desejo, é o que eu penso, né? Tomara que a gente consiga, aí, né, a curto e médio prazo, passar por isso e retomar a vida aí o mais rápido possível. E mais uma vez, para encerrar, agradecer a Exa Urbanismo por acreditar no nosso trabalho, a Imperial Calhas, o Mike e o Natanael, Cruzeiro Contabilidade, o senhor Roberto Pereira, Daniela Pereira Alves, e o Edivaldo Bertipaglia da Rock Flowers, que inclusive fez uma doação grande numa live do Willer, uma doação grande de álcool, inclusive hoje a gente pensa e quer ajudar, né? Fui ver se ele tinha condições também de ajudar as entidades, ele já estava preparado para levar o álcool às entidades. Parabéns, Edivaldo. Edivaldo é uma pessoa boa, quem conhece ele há mais de 20 anos, né? Eu conheci ele desde pequenininho. E é uma pessoa boa, né? Está procurando ajudar, está fazendo o possível, é empresário, também tem as dificuldades da empresa dele, está preocupado com os seus funcionários, então é um brasileiro, está passando tudo que a gente passa, né? Nem mais nem menos, mas tem feito bastante o que você falou, ele faz muito, divulga pouco, né? Ele faz muito mais do que aparece, né? Isso é o que a gente fala, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, né? Quer dizer, então, quem ajuda não precisa estar divulgando que fica ajudando, né? Acho que isso também é um... Mas nós podemos sempre lembrar, né? Pode lembrar, mas... Que sirva de exemplo esse empresário que tem feito muita coisa pela cidade. Mas ajude porque você quer ajudar, né? Sim. Não ajude porque você quer divulgar. Ajude porque seu coração está pedindo para fazer isso. Ele nem queria que eu falasse isso. Eu sei disso. Mas eu tenho que lembrar. Pessoalmente, eu conversei com ele esses dias, eu sei de muita coisa que ele está fazendo e que ele... É o que ele fala, eu estou fazendo porque eu gosto, porque eu quero, e não tem necessidade da gente estar divulgando isso, até para não constranger quem recebe, né? Porque também não é fácil para a pessoa que está numa situação difícil ficar recebendo ajuda, né? É um pai de família, é um trabalhador, é constrangedor, né? O indivíduo vir pedir uma cesta básica, vir pedir uma coisa,
que ele, na verdade, se ele tivesse o emprego dele, não precisaria estar fazendo isso, né? Então, também não é fácil para quem está do outro lado pedir ajuda. Então, a gente tem que também ajudar o outro sem com que ele fique constrangido, né? Então, a gente tem que fazer isso com uma doação do bem, né? De uma maneira tranquila, prazerosa, sem constranger também quem está recebendo isso. Mais uma vez, agradecendo ao prefeito, a secretária de saúde, a secretária institucional, as Grazielas nossa, né? A todo o departamento, os departamentos da prefeitura, nós não podemos esquecer, toda essa população que você falou, polícia, etc. Obrigado pela audiência e toda quarta continuaremos a live. Obrigado por tudo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.